Capítulo 18. Sua casa é sua cara. Há mais de 10 anos, ministrei uma palestra com o tema Sua casa é sua cara, em um encontro do projeto social Mulheres Modernas à Moda Antiga, do qual eu sou coordenadora. Naquele momento, expus-me vulneravelmente, colocando à mostra todas as minhas falhas nessa área. Confessei que, na época, eu via a casa apenas como uma obrigação e que havia levado meses para redefinir o significado que ela tinha para mim. Compartilhei minhas vergonhas e o quanto ainda precisava melhorar. Foi um longo processo, construído entre meu esposo, minhas filhas e eu, para que eu finalmente conseguisse evoluir. Lembro que saí da palestra de cabeça baixa, pois tinha sido a primeira vez que expus minhas fragilidades de forma tão pública. Para minha surpresa, aquela palestra explodiu no YouTube e até hoje é considerada a ministração mais visualizada de todas que já dei. Mesmo depois de mais de uma década, por onde quer que eu vá, alguém sempre me pergunta: você não é aquela mulher que realizou a palestra Sua Casa é Sua Cara? Mas por que esse registro do YouTube teve tanto acesso e foi replicado em tantos outros canais? Posso assegurar com toda sinceridade que o sucesso desse vídeo não foi por minha causa, e isso não é falsa humildade. Aquela palestra foi como um espelho fiel para milhares de mulheres que desejam ser melhores, mas sentem que nunca conseguirão mudar. Ela capturou nossas dores e dificuldades, esse desejo desesperador de ser diferente enquanto a realidade insiste em nos cansar novamente no dia seguinte. Foi uma exposição nua e crua do sentimento de fracasso coletivo que muitas de nós enfrentamos. Hoje, com o passar dos anos, percebo como é prazeroso cuidar do lar e como é gratificante servir com amor aquele que amamos. Na palestra, comentei que a forma como organizamos a nossa casa reflete a maneira como lidamos com os nossos problemas. Há pessoas que são práticas. Quando algo sai do lugar, elas se sentem, resolvem e seguem em frente. Outras, no entanto, vão deixando objetos espalhados, louças acumuladas, tarefas adiadas, e essa mesma dinâmica se repete na forma como enfrentam ou evitam os conflitos da vida. A verdadeira recompensa está no fortalecimento dos vínculos, porque o lar é a ponte para a nossa velhice e a base da nossa história. Cuidar dele não é uma obrigação imposta por outros, mas é um privilégio de alto escalão, algo que nos conecta com o que realmente importa. Sei que é possível cuidar do lar e trabalhar fora, como é realçado em Provérbios 31, mas se a sua casa é a sua cara, ela deve refletir o seu toque, o seu cuidado e o seu perfume feminino. De volta aos 5 sentidos. Para despertar os 5 sentidos do lar, o silêncio é o ponto de partida, já que ele cria um espaço necessário para observar e perceber o que realmente está no nosso redor. Depois, convido você a dar atenção aos demais. Audição. Que tipo de sons predominam no ambiente? Gritos, berros, entusiasmos, palavras de motivação e encorajamento ou som de músicas? Reduzir os gritos aumenta a autoridade, pois o equilíbrio emocional de alguém é a base que sustenta os relacionamentos. Uma pessoa equilibrada e focada em sua casa geralmente possui uma força de persuasão mais genuína e eficaz. Visão. Que cenários repetitivos as pessoas da sua casa veem com mais frequência? Elas testemunham relacionamentos harmoniosos, conflitos, gestos de carinho com um beijo, momentos de afastamento ou um pouco de tudo isso? Olfato. Qual é o cheiro que define sua casa? De animais, de flores, de bolo, ou pão recém-assado, ou cheiro desagradável de descuido? Um aroma acolhedor pode ser uma assinatura invisível do cuidado e do carinho. Paladar. Que tipo de comida é oferecida em sua casa? Existe uma memória afetiva que sua família pode guardar das refeições que você prepara? Mesmo para quem não gosta de cozinhar, é sempre possível criar algo simples e rápido que transmita afeto. Tato. Quais texturas definem a sua casa? Sua suavidade de uma coberta, o toque caloroso de uma mão, a maciez de uma almofada, a toalha felpuda ou até mesmo a frieza de um aparelho de televisão? Só o fato de parar para refletir sobre o estado de sua casa já é um mergulho significativo de percepções, livre de culpas. Esse momento de atenção pode ajudar a redefinir o conceito de casa e aprimorá-lo ainda mais caso já seja agradável para você. Trate seu lar como um filhinho que precisa de cuidados. Alimente-o com sua atenção, troque suas fraldas, dê a ele um banho renovador e dedique carinho. Quem arruma a casa, organiza a vida. Em sua busca pela feminilidade, Barbara Williams já havia trilhado um bom caminho. Durante o percurso, situações inusitadas aconteciam. Certa noite, ela teve um sonho que incluía seus filhos na vida real, mas curiosamente nasceram uma outra bebê, uma criança fofa, linda, que só dormia. No sonho, Bárbara saiu para trabalhar e deixou aos cuidados da sua secretária do lar. Ela se sentiu tranquila com isso, pois percebeu o carinho que a secretária nutria pela menina. A criança era muito quietinha e não dava nenhum trabalho, porém, em um lapso de tempo, ela cresceu rapidamente e reapareceu com 2 anos de idade, exageradamente gordinha. Nesse processo, algo parecia ter dado errado, pois já havia passado o tempo que dela começar a andar, mas isso ainda não havia acontecido. No sonho, Bárbara ficou incomodada e tentou entender o que tudo aquilo representava. Ao questionar sua mente, uma figura do rosto desconhecido apareceu diante dela e lhe disse: um bebê não significa a vinda de mais um filho, mas é a representação da sua própria casa. Bárbara acordou atônica e cheia de temor. Disse-me que levou alguns minutos para se recompor, mas a primeira coisa que fez em seguida foi avaliar a maneira como percebia a própria casa. Além de nunca ter imaginado que seu lar pudesse ser metaforicamente representado por um bebê que precisa de cuidado, Bárbara admitiu que jamais teria criatividade para fazer mal tal associação por conta própria. Para ela foi um sonho emblemático e profundo. Ao refletir sobre a estrutura de sua vida, percebeu como tudo fazia sentido. Seus filhos estavam deixando a infância e entrando na adolescência, mas como seu foco principal estava na área profissional, ela confessou que sua casa não andava. O coração dela não havia realmente estado lá. Essa citação era do livro Bela aos Olhos de Deus, de Elizabeth George, que parecia ter plantado a semente para insight de Bárbara recebeu em seu sonho. Sem sombra de dúvidas, aquela citação teve a conexão direta com o sonho de Bárbara. Muitas vezes, acabamos engordando o bebê casa com sujeiras, lixos físicos e emocionais por todos os lados. Mas, independentemente do significado que o lar tenha na mente de Bárbara ou na sua, a partir de hoje você verá de forma diferente, como mais um filho, que merece todo amor, carinho e atenção. Bárbara passou por uma verdadeira revolução e saiu de um processo de estagnação. Ela focou de se desfazer de tudo que era desnecessário e aos poucos passou a sentir prazer em eliminar
itens. Diminuía a quantidade de perfumes, desfez-se de 1.400 potes de hidratante que ganhara de presente, liberou um espaço dos balcões que estavam sobrecarregados e a sensação de fluidez se tornou notável, ativando seus 5 sentidos. Deixou para trás traços de acumuladora e abraçou o equilíbrio. Você percebe até aqui a importância de uma casa que reflete o cuidado, o afeto e a atenção. Ao zelar pelo seu lar, ele jamais será como uma foto de família em que o cenário revela uma linda casa, filhos, maridos bem vestidos, mas você fora do ambiente. A ausência não combina com feminilidade. Esforce-se, portanto, para que o cheiro, a visão e o carinho e a beleza de sua casa reflitam o cuidado que uma casa de tijolos exige. Perguntas para reflexão. Se sua casa é a sua cara, o que ela transmite sobre você? Como você adorna sua casa? Com carinho, pressa ou apenas por obrigação? Sua casa é construída de palha, madeira ou tijolos? Justifique a sua escolha. Qual dos seus 5 sentidos você acredita que precisa aguçar mais para sua casa? Mesmo que você já tenha uma ideia, vale a pena conferir com os membros de sua família para ver se eles percebem o mesmo.